Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, para a parte 2 dessa conversa bacana aqui com o Roberto Marques sobre turismo, sobre inovação tecnológica nessa área de criação de players novos e mais inteligentes do turismo uberabense. Continuando com o nosso papo, que você falava da questão do aeroporto, da infraestrutura aeroportuária, que é uma peça importantíssima, porque nós estamos falando de geoparque, terra de gigantes, muita coisa de nível internacional, como a pesquisa paleontológica, por exemplo, que pode despertar a atenção de várias partes do mundo, né, para estudar a nossa formação geológica, nossos fósseis, etc. Esse caminho que você falou aí de valorizar os braços regionais desse turismo passa por conversar com municípios que estão aqui no nosso entorno, né, Roberto? Aí tem que ter habilidade política também. Eu acho que o Uberaba primeiro tem que fazer o dever de casa. O primeiro ponto que eu chamo a atenção é a Câmara Municipal de Uberaba, juntamente com o poder público, sem fazer política partidária, olhar Uberaba como uma política pública, olhar o bem público da cidade e colocar Uberaba como centro do desenvolvimento desta região turística tão rica que é Uberaba. Então você tem Uberaba, você tem Sacramento, você tem Araxá e você tem a Serra da Canastra, que é um conjunto que você cria uma prateleira de oferta turística maravilhosa para poder levar para os grandes operadores de São Paulo. Quando eu falo de grandes operadores, é que o turismo brasileiro é operado por grandes operadores que são os atacadistas da operação turística. E 95% desses atacadistas estão na cidade de São Paulo. Tá? Por quê? Dentro do organograma do turismo brasileiro, o estado que mais emite bilhete na América Latina é a cidade de São Paulo. O segundo maior emissor da América Latina é o interior de São Paulo. Depois vem Rio de Janeiro e Minas Gerais. Depois do interior de São Paulo. Olha a importância que foi regionalizar esse turismo no interior de São Paulo, para ele tornar-se o segundo maior emissor de turistas do Brasil. Dito isto, se o poder público, executivo e legislativo, principalmente na área do desenvolvimento do turismo e da cultura, é importante que a cultura continue apoiando as bandas pop, é necessário que faça isso. Mas que não esqueça as raízes culturais, porque que é nosso, né? Nós temos que mostrar isto para as pessoas. Por que Pernambuco mostra o frevo? Por que Pernambuco mostra o maracatu? Por que a Bahia mostra os ritmos do olodum, o axé, né? Com os trilhos. Lá é a base. O desenvolvimento do afroturismo no Brasil começa na Bahia. As pessoas, se você perguntar para um jovem hoje, ele tem dificuldade de identificar que a Bahia foi a primeira capital do Brasil. Eles acham que foi Rio de Janeiro e Brasília e tira a Bahia da jogada. O Brasil começou lá, a primeira capital brasileira foi na Bahia. Então, as raízes africanas, todas as matrizes, todas das raízes africanas, foram iniciadas no Brasil a partir da Bahia. Então, olha, nós estamos com vergonha de mostrar congado? Nós estamos com vergonha de mostrar nossa catira? Não. O Folia de Reis, a gente vê grupos abnegados aqui, isolados, fazendo, sem apoio, tal. Não, nós precisamos catalogar. O Gilberto fez isso durante muitos anos. Só que vai chegar um tempo que, infelizmente, o Gilberto vai ter que nos deixar. E quem vai dar sequência nesse trabalho? Exato. Quem preparou esse terreno, essa base que ele deixou para dar continuidade à cultura? Eu estou chamando a atenção de um ponto muito importante. Você não se desenvolve turisticamente sem estar linkado à cultura. Ela é a base. Com relação a aeroportos, a gente tem que pensar isso urgentemente. Por quê? Uberaba hoje tem dificuldade em 2 pontos turísticos.
básicos, que é a base do turismo de qualquer lugar do mundo, que é a hospedagem e o transporte. Verdade. A gente tem, quando se liga de Minas para São Paulo, nós temos ótimas rodovias. Quando se liga Minas com Minas, é um desastre. Nós não temos infraestrutura boa para oferecer ao turista que vai. E dentro disso, quer dizer, lança-se a Exposebu, lota a rede hoteleira. Aliás, agora nós já estamos vendo notícias aí. Nós não temos hotéis. Não tem Não tem hotéis. Acabou a Exposebu, fica tudo ocioso. Prestem bem atenção. Já na próxima Exposebu, as pessoas vão ter que se hospedarem ou em Ribeirão Preto, ou em Uberlândia, ou em cidades vizinhas, porque a cidade não tem mais capacidade sequer de atender o maior evento da pecuária brasileira, que é a Exposebu. E ninguém consegue levantar. Quer que eu dê um dado para vocês, como o Uberaba está parando no tempo? Manda. Olha que é importante. Quem estiver nos assistindo, eu vou tocar direto no coração de vocês, infelizmente. Quantos edifícios o Uberaba tem? Prestem bem atenção. Lá tem elevadores. Tem alguma empresa de manutenção de elevador em Uberaba? Quando quebra um elevador em Uberaba, tem que chamar um técnico de Uberlândia. Ou Ribeirão Preto. Ou Ribeirão Preto. Não é possível que a cidade não detectou onde está o corpo de bombeiros, aonde está o corpo de bombeiros da cidade, que às vezes faz exigências para que as pessoas montem o seu comércio pequeno, para liberar o alvará. Nós não temos escada Magiro na cidade. E os prédios estão tudo com habites, prédios altos. E se Deus nos defenda e nos livre, tiver um incêndio no andar alto de Uberaba, vai apagar como o corpo de bombeiro vai chegar lá? Subindo por onde? Então, é um ponto de interrogação que eu quero levantar para que a sociedade de Uberaba acorde, ela está atrasada. É importante entidades como a CIU, CDL, estarem ativas. Só que a CDL, com a CIU e o Instituto de Engenharia e Agronomia de Uberaba, precisam urgentemente exercerem um papel mais participativo público dessa cidade. Não é só olhar para a sua associação fechada, ela tem que se abrir para um debate. Eu questiono. Foi feita uma grande reforma na Praça Rui Barbosa, que era uma praça linda. Eu tenho as fotografias na minha coleção de fotografia da antiga Praça Rui Barbosa. Nós não podemos classificar a Praça Rui Barbosa como uma praça hoje. Aquilo lá não é mais uma praça. Virou um ponto de ônibus, né? Não, horrível. Aonde estava o Instituto de Arquitetura e Agronomia de Uberaba? Ele se posicionou? Ele questionou? Não. Todo mundo fala assim, senhor. Quando houve a mobilidade urbana, a modificação da mobilidade urbana em Uberaba a partir do governo do Anderson Adalto, alguém questionou o impacto econômico e ambiental que essa modificação iria trazer para a cidade? Está um centro da cidade todo morto, virou um lixo, desabitado, as pessoas não querem ir para o centro da cidade. Houve uma desvalorização imobiliária enorme na cidade. E quem questionou isso? Onde estava o Instituto de Agronomia e Engenharia de Uberaba? Lá, sentado, tomando café. Porque não fizeram nada. Não exerceram o seu papel que deveria exercer em prol da coletividade. Inclusive, em breve, nós vamos trazer aqui no ISTV também a equipe da prefeitura, lá da Secretaria de Planejamento, enfim, obras, que vai começar a fazer um levantamento, pesquisas para o plano diretor que está em discussão neste momento, a trazer ideias, trazer propostas. É um momento interessante para a gente atravessar aí alguns questionamentos, algumas ideias, sugestões. Você falou aí na área da cultura, a gente pode sonhar, por exemplo, em Uberaba, com um fórum, um grande encontro de folias de reis, por exemplo, para trazer para cá, não só da nossa região, mas de outras do Brasil, que eu sei que tem. Assim que o Cássio Facuri assumiu a Fundação Cultural, eu
tive com ele, coisa de 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás aproximadamente. Falei para o Cássio, reúne isso, faça um grande evento na região, trazendo toda a cultura, coloque isso no calendário cultural anual. Isso. Aí se apresenta os melhores grupos de reis, os melhores congados, os melhores grupos de catira. Faça debata o setor, traga o setor para debater, traga a sociedade para debater junto com eles o que precisa melhorar, como preservar esta cultura, que tipo de apoio institucional, governamental. Façam um projeto, levem isso para o Ministério da Cultura, tragam verbas, existem verbas para isso. O que precisa o Uberaba fazer é acordar. O Uberaba precisa acordar para um outro aspecto que eu quero chamar a atenção. O Uberaba está muito pobre de uma equipe que promova grandes projetos para a cidade e para a região. As verbas existem nas bancadas federais, no Congresso Nacional, e nós não temos projetos. E o que acontece? As verbas chegam na cidade, os projetos estão atrasados e o dinheiro fica parado e não há uma execução por falta de projetos. Perdendo time. Câmara Municipal de Uberaba novamente, Prefeitura Municipal de Uberaba. Aqui vai uma crítica construtiva. É preciso fazer projetos de política pública e não de política miúda. Política pública. Unir todos os segmentos e debater. Na região, né? Na vocação de cidade polo que Uberaba é. Sempre foi. Sempre foi. E que as pessoas estão deixando de lado e Uberaba está ficando para trás. É verdade. Tá Você ficando está preparando, trás. Roberto, vamos falar rapidinho aqui. Um fórum que vai acontecer no meio do ano. Conta um pouquinho, dá um spoiler para nós aí. Que evento é esse? A gente está desenvolvendo para fazer um grande fórum de turismo brasileiro a ser realizado no dia 25 de junho em Teresina, no Piauí, para se debater o turismo. Uma das Lá a gente vai, mais quentes. a gente vai abrir 4 painéis. E que é interessante, até deixo sugestão para Uberaba, para um dia se promover um debate aqui, porque esses painéis ele não tem cunho político e não há discurso político. Certo. Ele é só técnico. Então você debate o poder público com a iniciativa privada, que é a cadeia produtiva do turismo, mas de forma clara. A cadeia produtiva coloca para a parte pública as suas deficiências, as suas necessidades, coloca na mesa, e o poder público responde aquilo que pode colaborar, o que pode ajudar, e como ela consertar as rotas de fazer investimentos. Então lá nós vamos ter um painel de olhar o turismo como fator do desenvolvimento econômico do país, Certo. que representa 8,1% do PIB brasileiro. Né? O setor do turismo é um setor muito importante para a economia brasileira. O segundo painel que a gente vai debater é o próximo desembarque do turismo brasileiro. Nesse desembarque, a gente cria os painéis, leva o ministro do turismo, o presidente da Embratur, e coloca as grandes operadoras do outro lado para fazer o debate, e você coloca as questões, e aí você vai ajustando tudo aquilo, e dali sai um documento para a política pública para se corrigir os rumos e as rotas. Excelente espaço, então, para se discutir. Isso. Tem um terceiro painel, que é um painel voltado só para investimentos públicos. Então, dá só uma ideia para você transportar, por exemplo, no PAC. O orçamento do PAC nacional, no atual governo, vai ser de 1,650 bilhões. A grande maioria, tudo vai ser iniciativa privada. E a outra parte é de investimento fora, que vem de fora. Então é preciso abrir espaços para trazer investidores, para investir nesse setor, e o Uberaba está atrasado nesse aspecto. É preciso o Uberaba ter projetos bem feitos, por equipes capacitadas, abrir a prateleira, colocar as ofertas turísticas na prateleira, em seguida chamar investidores que queiram vir para Uberaba. Precisa se criar 2, 3 resorts? É preciso ter infraestrutura de água e esgoto, de uma boa energia. Porque nós temos um ponto muito negativo em Minas Gerais para investimento. O maior adversário do povo mineiro hoje para investimento
chama-se CEMIG. Que isso, hein? É a pior empresa para atrapalhar os investimentos. Eu vou te dar um dado aqui interessante. Tem uma indústria de queijo aqui em Sacramento, a Scala, Sim. precisou abrir uma terceira unidade porque ela estava com a capacidade aquém da sua comercialização. E quando apresentou o projeto para a CEMIG, eles pediram 3 anos para ligar a luz. Puxa, que absurdo. Ele teve que tocar esse período com gerador. Puxa vida. Então, não precisa, segundo algumas fontes do governo de Minas, não precisa ter inimigo não, basta ter a CEMIG para tocar o barco, que ela consegue atrapalhar bastante investimento no Estado. Ninguém merece. Ninguém merece. Roberto, olha, papo muito bom, muito bacana. Eu quero dizer que para nós foi uma honra te receber. De novo, fizemos mais uma dobradinha, 2 programas falando sobre turismo, sobre investimento, sobre geoparque, enfim. Arrasamos aqui mais uma vez com a sua presença. Quero te agradecer, muitíssimo obrigado e esteja sempre conosco. Tá Um bom? grande abraço, gente. Só para concluir aqui a questão da CEMIG, eu tive numa reunião da bancada mineira no Congresso Nacional recentemente e eu fiquei com dó da CEMIG. Porque quando se tocava em CEMIG na bancada federal mineira, tanto dos deputados quanto dos senadores, quando a palavra de ordem era CEMIG, era uma pancadaria geral. Tá aí, Roberto Marques, ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixe a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade para falar sobre a situação da dengue e da Covid em Uberaba. Em relação à Covid, primeiramente, a taxa semanal de transmissão preocupa porque ela subiu de 1,33 para 1,73 na comparação entre as semanas de 4 de fevereiro a 10 de fevereiro e a semana de 11 a 17 de fevereiro, que acende um sinal de alerta na saúde municipal, embora os números na comparação anual sejam de redução de casos. Desde o início do ano até esta segunda-feira, dia 19, foram notificados 1.399 casos de dengue aqui em Uberaba. Outra doença que preocupa, em igual período no ano passado, foram 4.608 notificações. É o que apontam dados do boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Estadual de Saúde. Os números demonstram, de acordo com a Prefeitura de Uberaba, queda nas notificações de dengue no comparativo entre 2023 e 2024. Mesmo assim, deixam a equipe em alerta, como eu falei no início desta informação, desta reportagem. Segundo a Prefeitura de Uberaba, a nota que foi divulgada nesta terça-feira
também informa que a Secretaria de Saúde avalia os casos de Covid-19 no município, de acordo com o boletim epidemiológico. Em 2024, já foram registrados 1.530 casos da doença. No mesmo período do ano passado, foram 2.897 casos. A Secretaria destaca que no mês de março vai reativar o Centro de Atendimento à Dengue, o CEDENG, serviço que será ofertado na Praça Augusto Lempe, onde funcionou a UPA provisória do Mirante, no bairro Mercês. Olha, em relação à dengue, principalmente, a gente chama a atenção da população que, claro, deve pedir a ajuda do poder público para recolher lixos, não deixar água parada na rua, mas cada um de nós temos que fazer também a nossa parte no nosso quintal, não deixarmos acumular água parada, porque isso vira criadouro do mosquito. A gente acompanha e ajuda a cobrar o atendimento à população para a completo controle da doença. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre o preço do gás de cozinha. Se você não reparou, desde o início de fevereiro, os botijões de 13 quilos estão mais caros. E nós fomos saber por que desse aumento. Olha, o mês de fevereiro, que estamos agora em nossa primeira semana, como diz o jornalista, a semana cheia, o consumidor já está pagando o aumento do ICMS, PIS e COFINS do bujão de 13 quilos, que varia de R$ 5 a R$ 10 reais, que já foi repassado para o consumidor. Por que esse aumento? De onde ele vem? Ele vem devido à atualização do PIS, COFINS, ICMS e a logística do gás, que é o aumento da gasolina, do óleo diesel, do petróleo, que teve já no P45 e no P20, que são os industriais, no começo do mês. E o gás para o consumidor, que é o bujão de 13 quilos, está sendo repassado agora. Agora, se a pessoa vier no depósito comprar o botijão de gás, tem alguma vantagem? Tem desconto, cartão, Pix? Como é que está funcionando? Olha, normalmente, para quem está vindo buscar seu bujão na portaria, como se diz, a entrega de porta, está variando em torno de 10%, que é em torno de R$ 10 reais na portaria. Alguns depósitos exigindo isso no Pix ou no dinheiro. Certo. O cartão de crédito, no caso, já não dá o desconto. Olha, alguns depósitos não estão aceitando, isso variando como se diz, distribuidora para distribuidora. No seu comércio, por exemplo, como é que funciona? Tem esse desconto? Olha, o meu desconto tem sim. Na portaria estamos dando desconto, mas o brinde. Certo. Seja cartão de crédito ou de débito? Cartão de crédito, débito ou do Pix. Agora, em relação a novos aumentos que estão previstos por aí, tem alguma sinalização, tem algum imposto que está vencendo? Como é que é? Conta para nós esse panorama. Olha, por enquanto ainda não estamos sabendo de nada. Estamos sabendo só que agora, essa semana, foi dado o repasse de PIS, COFINS, que foi segurado um pouco, mas foi repassado ao consumidor. As engarrafadoras, como é que se diz, que onde é feito gás lá, eles estão em manutenção, então o gás está tendo um pouco de dificuldade de chegar até as engarrafadoras, as envasadoras. As refinarias em si do Brasil e todo, né, estão passando por manutenção. Isso pode gerar algum aumento? Não, o aumento não, mas sim a dificuldade de ter a matéria, o botijão de gás. Agora, em relação à venda, está valendo aquela máxima do brinde, da taxa de entrega que você não cobra em bairros mais próximos para poder vender? Dá sim. O brinde é um agrado que a gente dá para o consumidor. Isso fideliza, né, o consumidor a gente. E é bom. Isso é um passo à frente. Agradar o cliente para vender mais. Isso aí. Agradar, fazer um serviço na hora certa, como se diz, uma presteza exata para o cliente, que ele merece. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV.
Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.